Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, venho a essa tribuna para fazer um debate que o ano inteiro a gente espera e que, obviamente, diz sobre estratégias de curto, médio e longo prazo para o Estado do Rio de Janeiro. Então, vim fazer o debate aqui sobre a LOA de 2024, sobre o PPA de 2024 a 2027 e o PEDES, que é de 2024 a 2031. São três peças orçamentárias fundamentais para a gente entender como está o orçamento e as finanças no Estado do Rio de Janeiro. Mas, obviamente, o que eu tenho que apontar inicialmente nessa fala é dizer que a Assembleia Legislativa fez o seu trabalho de casa, que a Assembleia Legislativa garantiu, deputado André Correia, a partir da Comissão de Orçamento, um trabalho importantíssimo e fundamental. A gente reconhece o esforço de Vossa Excelência à frente desta comissão, assim todos os outros deputados e deputadas e, obviamente, a equipe, inclusive, estou ali de suplente, inclusive a equipe no esforço de apresentar algo real para o governador do Estado, entendendo a capacidade da Assembleia Legislativa também legislar sobre o orçamento e sobre as finanças públicas. Afinal de contas, nós não podemos abrir mão dessa nossa atuação. Então, quero deixar aqui de pronto o reconhecimento à Comissão de Orçamento e nessa posição inédita também, que contemplou várias emendas da nossa bancada, mesmo com subemenda, a gente teve um avanço significativo, inclusive emendas que buscaram aprimorar o orçamento, trazendo transparência, sinalizando também ações que beneficiam os servidores públicos, efetivar também o cumprimento do piso do magistério e da enfermagem, autorizar a auditoria da dívida pública e da dívida ativa, isso é algo central, e a realização também de estudos pela Secretaria da Fazenda para a redução de benefícios fiscais. Afinal de contas, se a gente não arrecada, a gente vai ter dificuldade de aportar recursos para orçamentos estratégicos como educação, saúde, que é algo que a nossa população vem enfrentando com bastante dificuldade. Então, o que aconteceu hoje é que a gente espera que esse esforço da Comissão de Orçamento seja reconhecido pelo próprio governo, que não vire letra morta, deputado André Correia, que a gente garanta que esse esforço feito pelo Poder Legislativo tenha eco dentro do governo do Estado. Então, deixar aqui isso já transposto também em termos de expectativa que esse parlamento tem diante de um esforço comum. E aí, não tenho dúvidas, LOA é curto prazo, que é a primeira mensagem, que temos a expressão monetária do planejamento de 2024, no PPA, que é médio prazo, a gente tem, que é a segunda mensagem, os programas e produtos que orientarão de forma estratégica as ações do governo para os próximos 4 anos. E, por fim, temos a mensagem, o PEDES, que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, uma inovação trazida pelo Parlamento Fluminense, por essa casa, que visa essa elaboração e implementação de um plano de desenvolvimento para os próximos 8 anos. Então, nesse sentido, é central que a gente veja o protagonismo da Assembleia Legislativa também no Brasil, também no país, ditando e trazendo possibilidades de nós, parlamentares, podermos incidir de maneira concreta no desenvolvimento econômico, enfim, orçamentário e financeiro do Estado. Então, são 3 instrumentos que devem andar de maneira coesa para esse efetivo desenvolvimento que a gente espera. Mas identificamos que na LOA de 2024, a fragilidade também na consecução do PPA e do PEDES. Ou seja, as ações agora de curto prazo podem comprometer nosso médio e longo prazo para aquilo que a gente está pensando em termos orçamentários no Estado do Rio de Janeiro. E aí, eu externizo aqui a minha preocupação. Não é novidade para ninguém que estamos caminhando para uma crise orçamentária e financeira
como vivemos em 2016. Uma crise que teve como diagnóstico, inclusive, o fraco desempenho de arrecadação, ou seja, uma crise de receita. Logo, a proposta orçamentária para 2024 aponta o mesmo problema. A previsão de arrecadação para o ano que vem é superior em valores nominais, em apenas 2,3%, comparado à previsão de 2023. Mas fica evidente que o governo não consegue apresentar mecanismos de aumento da arrecadação do Estado do Rio de Janeiro. Como se não bastasse, temos ainda a contradição nisso. Para 2024, está prevista uma renúncia de receita na ordem de 25 bilhões. 25 bilhões é o preço de uma SEDAI que nós tivemos que vender, e isso foi a prerrogativa colocada para aceitarmos um regime de recuperação fiscal que foi uma lógica de agiotagem completa com o Estado do Rio de Janeiro e se tornando refém, assim, da União. É importante que nós lembremos disso. Outra contradição é que temos um estoque a receber da dívida ativa na ordem de 100 bilhões. Quando é que a gente vai cobrar isso? É uma pergunta que fica para o governador Cláudio Castro, porque, afinal de contas, não dá para que a gente tenha aí uma dívida ativa na ordem de 100 bilhões, os cofres públicos beirando a crise orçamentária e financeira, e essa dívida não é cobrada. Então, é praticamente um orçamento estadual inteiro a receber, porém, a efetiva cobrança dessa arrecadação é pífia hoje. Como agravante, senhor presidente, temos o regime de recuperação fiscal, colocado como solução lá em 2017, e que nós já trazíamos aqui a crítica, porque apontávamos essa agiotagem federal praticada contra o Estado do Rio de Janeiro, como exigência exatamente a venda da SEDAI. E, obviamente, nós temos esses recursos que não foram de maneira entregue, de maneira transparente, para o Estado do Rio de Janeiro. Esse regime fez com que o estoque da nossa dívida consolidada chegasse a 187 bilhões. Em 2024, destinaremos o orçamento quase 7 bilhões para o pagamento dessa dívida. Trata-se de um aumento de 252% comparado em 2023. Esse dispêndio anual aumenta a cada ano. E em 2031, ano que acaba a vigência do regime de recuperação fiscal, serão 16 bilhões. É imprescindível, senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, que o governo busque uma repactuação com esse regime, com o governo federal. Algo que não está apontado hoje no todo o esforço que fizemos, mas não está apontado nem na LOA, nem no PPA e nem no PEDES. É por isso que eu queria também discutir o impacto dessa política na vida das pessoas. Afinal de contas, o que a gente está dizendo aqui não são só números vazios. O que a gente está dizendo aqui é determinando se vai ter dinheiro para a educação, para a saúde, para o combate à fome. É sobre isso. Então, a gente tem que falar do impacto na vida das pessoas, que se materializa ou deveria se materializar nas prioridades do orçamento do Estado. Então, em 2024, teremos mais recursos, por exemplo, para a área de segurança pública, do que para a área da saúde e para a área da educação. E isso não pode ser banalizado, porque esses recursos hoje não significam mais compromisso do governo do Estado com as áreas de investigação, prevenção do crime e da violência. A LOA de 2024, para vocês terem uma ideia, prevê apenas 2 milhões para o programa de inteligência e segurança da informação, ou seja, da Polícia Civil, ou seja, uma redução de 90% comparado com o que aprovamos aqui no ano passado. Ou seja, aumenta os recursos para a área da segurança pública,
Mas isso não quer dizer que teremos uma eficácia, por exemplo, na descoberta de crimes, por exemplo, na inteligência da Polícia Civil, por exemplo, na possibilidade de prevenção de crimes. Isso é grave, isso é uma aposta naquilo que a gente denuncia aqui todos os dias. É uma aposta na política pública de segurança que só faz confronto todos os dias na favela e na periferia com operações policiais mega gigantes. Operações policiais que ganham visibilidade na imprensa, mas não ganham em efetividade. Então, isso está demonstrado no orçamento do Estado. Eu não estou inventando. Está demonstrado aqui no orçamento do Estado que o governador não quer inteligência e informação para a Polícia Civil. Ou seja, não quer que os crimes sejam descobertos. Não quer que dê garantia de infraestrutura para a redução da violência no Estado do Rio de Janeiro. Pelo contrário, a única eficácia da política pública de segurança, ou daquilo que a gente poderia imaginar de segurança pública, vai estar todos os dias nos jornais, que é mais uma operação que deixou mais de 20 mil alunos, mais de 50 escolas fechadas em favelas e periferias do Rio de Janeiro. Ou seja, continuamos com esse orçamento a enxugar gelo, a não prever possibilidade de mudanças concretas na política de segurança, mesmo que a previsão orçamentária para a segurança pública seja maior do que a previsão orçamentária para a educação, seja maior do que a previsão orçamentária para a saúde. Então, a cada operação policial, pelo menos na Maré, que são 140 mil habitantes em cerca de 50 escolas, todas essas escolas são fechadas. Todas as clínicas da família são fechadas. E esse prejuízo não está contabilizado aqui no orçamento que o governador deixou de aplicar na saúde e na educação. Entenda, esse cálculo não fecha para melhor qualidade de condições dignas da população do Rio de Janeiro, que temos 1/3 da população vivendo em favelas e periferia. E aí, outro elemento que para mim é central é o descompasso desse orçamento quando falamos de miséria, de extrema pobreza, quando falamos de fome. Só para vocês terem uma ideia, hoje o Estado do Rio de Janeiro tem 10% dos famintos do Brasil. Na região sudeste, o Rio de Janeiro é o epicentro da fome, de acordo com a rede Pensan, que é uma rede criada também nos estudos da UFRJ, que fez um diagnóstico importante sobre a fome no Estado do Rio de Janeiro. E não vemos nos recursos apontados hoje no orçamento a prioridade em acabar com a fome no Estado do Rio de Janeiro. Dados do IBGE mostram que no Estado 4 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, sendo 1,2 milhões em situação de extrema pobreza. Logo, teríamos que esperar um reforço no combate à miséria, no combate à fome para 2024. Mas não é isso que a gente observou no orçamento, principalmente com o fim do programa Super RJ, que a gente lutou tanto para manter até agora, no fim do ano, garantindo que as famílias em extrema pobreza pudessem receber um mínimo de renda para comprar arroz e feijão e pão para suas famílias. Então, a ação de combate e enfrentamento à situação de pobreza vai ter um corte de 122 milhões nesse orçamento. Ou seja, a gente viu, de novo, que matar a fome da população do Rio de Janeiro vai ter um corte significativo, menos 122 milhões. E aí a política pública para as mulheres também será impactada. Nós vemos hoje o Rio de Janeiro aí, é o 3º estado com o maior número de feminicídios do Brasil. Todos os dias vemos na televisão mulheres que foram assassinadas por maridos, ex-companheiros, ex-namorados, e se naturaliza a violência contra a mulher. Mas se a gente quer que as nossas mulheres sobrevivam, que não sejam as próximas vítimas no feminicídio no Estado do Rio de Janeiro, precisamos que as mulheres sejam integradas no orçamento do Estado.
Assim como nós falamos aqui que a pobreza, que a superação da miséria e da pobreza precisam estar previstas no orçamento do Estado, a política em defesa da vida das mulheres também. E aí, o programa de fortalecimento das políticas para mulheres, que substituirá o atual programa Políticas, Defesa e Atendimentos à Mulher, será menor no orçamento do ano que vem em 14%. Ou seja, uma redução de mais de 10 milhões. Ou seja, haverá de novo a precarização das ações de enfrentamento à violência contra a mulher e o atendimento às vítimas, assim como as ações de promoção e igualdade de gênero e ampliação do acesso a políticas públicas. Então, senhor presidente, eu concluo destacando a importância desse plano de desenvolvimento no caso do PEDES, que é uma inovação apresentada pelo Parlamento Fluminense e que deve ser replicado em todos os parlamentos brasileiros, porque tem condições de incidir de maneira concreta nas políticas orçamentárias e financeiras do Estado. Então, algo que até então inexiste. Então, por ser um plano de intenções, devemos monitorar e cobrar sua implementação efetiva. Porém, os números apresentados na proposta orçamentária, senhor presidente, de 2024... Renatinha, me perdoa, se você puder agora, adiantar um senhor pouquinho, presidente, só que eu vou ter que prorrogar a sessão, tá? Mas pode concluir, beijo. Nesse segundo. Então, senhor presidente, o PEDES, que é uma inovação deste parlamento, e precisamos, inclusive, apresentar um relatório robusto de como o PEDES foi criado e organizado pela Assembleia Legislativa, para que a gente possa virar um case de sucesso para outros parlamentos. Isso é central. E aí, por ser um plano de intenções, a gente precisa cobrar, monitorar e garantir a sua transparência e implementação efetiva. Mas os números apresentados na proposta orçamentária de 2024 mostram que o cenário fiscal para os próximos anos é preocupante, é absurdo. E a inércia do governo, senhor presidente, em buscar formas de arrecadar mais, a gente vê que isso se torna, de novo, o nosso abismo orçamentário e fiscal. Então, não há um incremento da arrecadação do Estado. E assim como os atuais condicionantes do regime de recuperação fiscal demonstram que tanto o PEDES quanto o PPA correm risco de ficar só no papel, porque o regime de recuperação fiscal nos freará da possibilidade de seguirmos. E como o governador não apresentou qualquer forma de diálogo com o governo federal para rever o regime de recuperação fiscal, a nossa bancada vai votar contrário, senhor presidente, à LOA, à PPA, mas votaremos favoravelmente ao PEDES, que é reflexo do estudo dessa casa, que é reflexo da autonomia do parlamento, que é reflexo do esforço comum que todos nós estamos tendo para evitar que o Rio de Janeiro entre no abismo orçamentário, fiscal e econômico. Muito obrigada, senhor presidente. Eu que agradeço, Renatinha.